O fato de Deus ordenar a repetição daqueles sacrifícios já era uma forma de Deus dizer: esses sacrifícios são imperfeitos, esses sacrifícios são ineficazes, esses sacrifícios não satisfazem a minha justiça, esses sacrifícios são provisórios, eles apontam para o sacrifício superior. Por isso ele está dizendo: olha, Jesus não entrou no Santo dos Santos para se oferecer muitas vezes a si mesmo, porque o seu sangue tem valor eterno. Ele é o Filho de Deus, a sua obediência foi perfeita, a justiça que o seu sangue satisfez foi perfeita, o seu sacrifício foi perfeito. Ele está falando da eficácia do sangue de Cristo. Por isso ele diz: e assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disto o juízo, assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre, para tirar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez sem pecado aos que o aguardam para a salvação. Meus amados irmãos, o que ele está dizendo é: o sacrifício de Jesus, porque é superior, ele não precisa ser repetido. Por isso nós não fazemos a missa. Sabe, missa é a crucificação de Cristo. Nós não cremos na transubstanciação. O corpo e o sangue de Cristo estão presentes espiritualmente na ceia do Senhor, mas Cristo não precisa ser sacrificado. Por isso o nosso Cristo não está mais na cruz, porque o seu sacrifício foi suficiente. A palavra de Deus diz, meus amados irmãos, que quando o Filho de Deus terminou a sua obra, depois de ter dito: Deus meu, por que me desamparaste? Quais foram as suas últimas palavras? Ele disse: está consumado. E sabe o que significa estar consumado? Em primeiro lugar, a palavra significa estar cumprido. Foram cumpridas as promessas sob a velha aliança, foram cumpridas as promessas feitas a Abraão. Eu vim e eu estou morrendo para trazer a bênção de Abraão a todos os povos. Está cumprida a promessa do meu Pai, eu vim para cumpri-la. Segundo lugar, ele está dizendo: está cumprida a aliança, porque os crentes transgrediram a aliança. Nem eu nem você podemos ser obedientes perfeitamente à aliança, e isso reclama a nossa morte, porque o penhor de sangue significa que o transgressor da aliança tem que ser morto. E o que Deus faz para não quebrar a sua aliança conosco? Ele se faz carne e morre e recebe a maldição da aliança. E quando Jesus diz está consumado, ele está dizendo: a aliança está de pé. O meu povo quebrou a aliança, o meu povo desobedeceu a aliança, mas a aliança está de pé, porque o sangue da aliança está sendo oferecido. Mas em terceiro e último lugar, quando Jesus disse está consumado, ele usa uma palavra que está no perfeito grego. E o tempo perfeito grego indica uma ação que está sendo realizada e que vai ter efeito permanente. E a palavra que ele usava, a palavra grega é tetelestai, do verbo grego teleio, que significa completar, pagar, cumprir. Mas essa palavra tetelestai era uma palavra usada em carimbos no primeiro século, ou escrita em documentos de notas promissórias, quando uma conta era paga. Então, quando alguém pagava uma conta, você já viu? Você tem uma nota fiscal e alguém coloca o carimbo pago. Então a última palavra de Jesus foi: está pago. Os meus pecados, os seus pecados, aquilo que você fez no passado, aquilo que você fez hoje, aquilo que você, crente, vai fazer amanhã. Sim, porque você vai pecar amanhã. Sim, porque você vai deixar de cumprir as promessas que você levianamente fez ao Senhor. Sim, porque o seu coração continua não sendo perfeito diante de Deus. Os pecados que você ainda vai praticar amanhã, Jesus declarou: está pago. Que bênção, queridos. É por isso que a Bíblia diz que ele vai aparecer sem pecado aos que o aguardam para a salvação.
É só por isso que naquele dia, quando Jesus vier, você vai ouvir: vinde, benditos de meu Pai. Eu paguei. É graça. E eu termino, meus amados. Eu concluo rapidamente, apenas trazendo algumas aplicações. Essa promessa de redenção e pecado e perdão eterno não é para ser tomada levianamente como uma desculpa para pecar. Porque se o sacrifício de Cristo tem esse valor, isto significa que cada pecado que eu cometo, que eu ainda vou cometer, provocou a morte do Filho de Deus. E quando eu peco, é como se eu estivesse dizendo: crucifica-o. Então, longe de ser uma desculpa, uma justificativa, um salvo-conduto para você pecar à vontade, isto é para que você odeie o pecado. Meus amados irmãos, entendamos o grande amor de Deus. Deus não ordenou a morte de animais, aqueles muitos animais que eram sacrificados todos os dias, aquele sangue sendo derramado todos os dias. Deus ama tanto o seu povo que o sacrifício foi do seu próprio Filho. O Filho de Deus eterno morreu numa cruz. E quando você peca, você precisa lembrar: o amor de Deus é infinito. E se eu entendo esse amor, eu tenho que odiar o pecado. É nessa perspectiva que o apóstolo Pedro nos exorta a termos uma vida santa, quando no capítulo 2 da sua primeira epístola, no capítulo 1 da sua primeira epístola, no verso 16 ao 18, ele diz: porque está escrito: sede santos, porque eu sou santo. Ora, se invocais como Pai aquele que sem acepção de pessoas julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis como prata e ouro que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vos legaram vossos pais, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos, por amor de vós, que por meio dele tendes fé em Deus, o qual ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus. O valor do nosso resgate é uma motivação para viver em santidade. Por isso, aquele que vive deliberadamente em pecado, provavelmente, na verdade, provavelmente não, certamente nunca se converteu, porque ele nunca entendeu o valor da morte sacrificial. Então, a grande aplicação que eu quero trazer aqui, queridos, é esse sacrifício de Jesus nos traz a consciência limpa de obras mortas, mas ele nos deve motivar a uma vida de santidade. Nós devemos odiar o pecado, porque ele matou o Filho de Deus, e a custa do sangue da aliança é que Deus manteve a sua promessa.